Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 9. O alimento do homem, carne e erva, carne sem o sangue. O suicídio e o assassinato serão punidos. O novo segundo pacto, que renova os preceitos adâmicos, inclui a família. O novo pacto gera uma bênção e um meio de prosperidade. A semente semeada, o homem do novo mundo, um tipo da nova criatura, tem a bênção para se multiplicar, semear e colher. Aleluia! Devocionalmente, ele nos ensina que o tempo do gozo pessoal da salvação inaugurada, um novo ofício, fazer que os outros sintam o mesmo. E isso requer evangelismo, e este é a multiplicação. Esta é a bênção inicial de Deus na primeira e na segunda civilização, a bênção da família sobre si e sobre seus descendentes. Toda nação ou sociedade que impeça este mandamento se torna estéril e desaparece. Considerando o fato do homem do ponto de vista devocional, o crescimento e a multiplicação advêm como resultado do novo nascimento. A nova geração obriga a frutificação e multiplicação. O ataque de Satanás sempre é direto a esta bênção, levando o homem ao relacionamento estéril, no mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, em função da depravação da raça humana, a fim de que a semente da mulher, Gênesis 3,15, fosse frustrada, mas ele não conseguiu. Gênesis capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. O domínio na terra, céu e águas. O novo pacto estabelece que a nova criatura tenha um poder sobre si. O temor dos animais está sobre ele. Este temor faltou à serpente, mas ela foi julgada. Agora Deus estabelece um poder sobre os meios que Satanás poderia usar para entrar na vida dos homens, serpentes e escorpiões e toda a obra do maligno. Este temor é um tipo do poder de Deus que recebe todo aquele que nasce de novo pelo dilúvio do batismo no corpo de Cristo. O velho mundo ficou sepultado pelo batismo. Deus começa a renovar o pacto adâmico com Noé, que Gênesis 1:28, 2:15-16, 3:15-19, foi feito antes da queda do homem e permaneceria enquanto o homem fosse obediente a Deus. Este pacto incluiria todos os diversos aspectos que envolviam a sobrevivência humana e a comunidade de sua raça sobre a face da terra, tais como o temor dos animais, o domínio do homem sobre eles, a continuidade da família e, principalmente, os seus deveres de culto para com Deus. Tratava também do compromisso de Deus com a sua palavra, incluindo os sinais que deixava como certificados de seu pacto. Este pacto, ora feito com Noé, Gênesis 8, 21-22, tem um alcance especial, pois houve mudanças na aclimatação da terra e pequenos reparos no propósito por causa do homem. Entre as promessas divinas estava esta, que a terra jamais seria destruída pelas águas novamente e que as estações iriam permanecer até o fim. Este pacto era incondicional para seu estudo pessoal. Aproveitamos para registrar os outros pactos, que são o pacto abraâmico, Gênesis capítulo 12, verso do 2 ao 7, capítulo 13, verso 14 ao 17, capítulo 15, do verso 5, capítulo 18, verso 5 e verso 18,
capítulo 17, verso 8. Deus faria de Abraão uma grande nação, que herdaria as terras da Palestina para sempre. O pacto mosaico, Êxodo, capítulo 19, verso 3 a 8, Levítico 26, Deuteronômio 28. Que Israel herdaria a terra e se alegraria nela, se fosse obediente às leis de Deus, de seu Deus. Que Israel perderia todas as bênçãos prometidas se desobedecesse. O pacto com Davi, segundo Crônicas 13:5, segundo Samuel 7:12 a 16, 23:5, que Davi seria o herdeiro eterno do trono de Israel, que Davi herdaria para sempre o reino, que Davi seria o rei de Israel eternamente. Mateus 16:18, 26:28, Lucas 22:20, Hebreus 13:20 e 21. O pacto israelita, Jeremias 31 a 34, Isaías 42:6, 43:1 a 6, Deuteronômio 1 a 9, Hebreus 8:7 a 12, que Deus traria a nação de Israel de volta a ele, que Deus perdoaria as suas iniquidades e esqueceria seus pecados, e que através deles Deus alcançaria os gentios, que eles seriam estabelecidos para sempre em Canaã. Este pacto era incondicional para o remanescente. O pacto cristológico, Tito 1:2, Hebreus 13:20, que os mandamentos seriam cumpridos em Cristo, que todos os pecadores arrependidos de seus pecados seriam salvos através de Cristo. Este pacto era incondicional para Cristo. Gênesis capítulo 9, verso 2. Temer-vos-ão toda besta da terra, toda ave do céu, tudo o que se move, tudo o que a terra produz, e todos os peixes do mar. Em vossas mãos são entregues. O alimento, Deus torna mais claro a sobrevivência do homem, a erva verde e tudo quanto se move, sem o seu sangue. A mesma decisão que chegarão aos apóstolos depois da confusão causada pelos judaizantes dos dias apostólicos, Atos 15, 19 e 20. Esta decisão divina foi dada antes da escolha dos semitas receberem a incumbência do chamado divino por Abraão. Esta é a liberdade da graça de Deus para os gentios. Gênesis capítulo 9, verso 3. Tudo quanto se move e possui vida vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A justiça e os novos preceitos contra a violência, o prelúdio da lei, porque a carne com sangue não deveria ser comida. A única carne com sangue que deveria ser comida era a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma ordenança que cobria a realidade da expiação que seria efetuada por Cristo no Novo Testamento, de seu sangue. O Antigo Testamento do sangue de animais não permitia isso. Glória a Deus. Gênesis capítulo 9, verso 4. Mas a carne com sua alma, isto é, com seu sangue, não comereis. Primeiras leis de proteção, assassinato e suicídio. Aqui está estabelecida a lei que rege o assassinato, em contraposição à primeira civilização dos poderosos de Caim, que viviam erradamente o privilégio sobre a vingança, o sinal de Caim. Agora ele requererá o sangue daquele que derramar sangue. Também requererá o sangue derramado pelo caçador sem intenção de usá-lo para mantimento, somente por esporte. Por outro lado, a Bíblia estabelece uma lei sobre suicídio. Aquele que tirar a sua própria vida será condenado e seu sangue será requerido de si mesmo em juízo eterno. Gênesis capítulo 9, verso 5. Por certo, requererei o vosso sangue, por vós mesmos derramado, e o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também o requererei do homem mais forte, sim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem.
as primeiras cláusulas da lei. A ordem de Deus sobre a pena de morte e as leis que envolviam o remidor e o vingador é uma das mais lindas leis da Bíblia, pois dava ao seu próprio parente o poder de matar aquele que assassinou a um de seus parentes. Não era a polícia que fazia isto, pois os juízes regiam e davam a carta de vingança ao parente vingador do sangue. Posteriormente, as cidades de refúgio, números 35, foram estabelecidas para averiguar o direito de vingar do vingador, pelos sacerdotes que nela viviam, que tinham o poder de vingança sobre o assassino condenado ou fugitivo. A diferença da pena de morte dada como vingança ao parente da vítima da pena de morte de hoje era que o vingador tinha poder judicial para matar o assassino, mas também tinha poder para perdoá-lo. Se o vingador perdoasse o assassino, ele legalmente estava livre de toda a condenação. Gênesis capítulo 9, verso 6. Aquele que derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. A relembrança do pacto de Deus com Adão, a liberdade para gerar vida, esta é a grande ordem para a nova criatura, encher a terra dos filhos de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 7. E vós, sede fecundos, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e a dominai. O pacto com Noé e seus filhos e com toda criatura vivente, o sinal, o arco celeste, a extensão e a consistência do novo pacto, Noé deveria estar bem atento às novas ordens de Deus. Deus se comunicou mais com Noé depois do novo mundo do que com Adão no primeiro. Gênesis capítulo 9, verso 8. E disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele. Gênesis capítulo 9, verso 9. Eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós. A abrangência do novo pacto alcançava convosco e com a família, com a vossa descendência depois de vós, com as novas gerações e com todo o ser vivente que convosco está, com os seus semelhantes, com as aves, os tipos dos filhos de Deus, com o gado, os meios de ofertas e sacrifícios e com todo o animal da terra, os instrumentos de trabalho e cadeia alimentar, com todos os que saíram à arca, com os princípios, com os pais das gerações das espécies, sim, com todo o animal da terra, todos que sofreram por causa do homem. Gênesis capítulo 9, verso 10. E com toda criatura vivente que está convosco, com as aves, com o gado e com todo o animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com toda a besta da terra. A promessa e o sinal do pacto da parte de Deus, o pacto é de não destruição, o pacto é feito com o homem, o pacto estabelece que a arma de destruição não será mais usada. O pacto estabelece que não haja mais dilúvio para destruição global. Gênesis capítulo 9, verso 11. Estabelecerei o meu pacto contigo, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O novo pacto tem um sinal na presença de Deus e na presença dos homens. Apocalipse 4:3. O pacto tem um sinal perpétuo. Deus vive na eternidade e deveria estabelecer algo a fim de que ele pudesse lembrar que fez uma promessa de não destruição da terra e dos homens pela água. A árvore da vida rege os meses dos homens diante de Deus. Os 24 anciãos regem as horas e os fusos horários dos homens. E o arco de cores, o celeste, é o sinal do pacto entre Deus e o homem. O pacto é uma promessa eterna de sobrevivência humana sobre a terra. Por isso, Deus vestiu a José com as cores do arco celeste. Gênesis capítulo 9, verso 12. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e com todo o ser vivente que está convosco por gerações perpétuas.
O sinal da promessa de Deus está em cima do instrumento de destruição. As nuvens. Deus trabalha assim. As nuvens têm um sinal sobre si de limite. As roupas de cores de José tipificam isso, que ele jamais morreria sem antes cumprir seu propósito de Deus sobre a terra. Ele não seria jamais sucumbido, jamais seria afogado nas cisternas da vida. Deus coloca o sinal sobre as nuvens e elas não podem ultrapassar a sua palavra. Gênesis capítulo 9, verso 13. Porém o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. A condição, as nuvens podem se tornar sobre o nosso firmamento, as ameaças podem vir e querer dominar, mas o arco aparecerá sobre as ameaças. Gênesis capítulo 9, verso 14. E será que, quando eu juntar nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, as águas não se tornaram mais em dilúvio. Elas podem ser grandes águas, mas não poderão chegar a ser um dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso 15. Então recordarei do meu pacto que está entre mim e vós, e com toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se converterão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Se Deus olha para as nuvens, pode nos ver também. Se Deus olha para as nuvens, poderá lembrar de seu pacto, poderá lembrar daqueles que nele confiam. Que maravilha pensar que Deus olha para as nuvens. Que maravilha pensar que Deus limita as nuvens de destruir o homem. Gênesis capítulo 9, verso 16. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me recordar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Não há nada mais real e mais visível deixado por Deus para sinal de seu pacto do que o arco de cores celestes sobre as nuvens. Olhar para ele nos faz lembrar que Deus gosta de olhar para a arte, para a beleza, para o jogo de cores. Que lindo e precioso Pai Celestial nós temos. Gênesis capítulo 9, verso 17. E disse ainda Deus a Noé: Este é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os três produtores da nova civilização. Deus começa através dos três filhos de Noé e a nova civilização a nova civilização. Como já nos dias de Caim, a civilização era dividida em dois status sociais: os filhos dos poderosos, filhos de Caim, diretos de Adão, e os filhos de Sete, segunda classe, filhos de Sete, filhos de Adão, segundo sua imagem e semelhança, depois da queda. Agora, depois do dilúvio, serão conhecidos com três status: o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Os filhos de Sem conservariam as bênçãos dos filhos de Sete e continuariam sendo considerados segunda classe, com uma diferença: seriam os donos da economia mundial. Gênesis capítulo 9, verso 18. E foram os filhos de Noé que saíram da arca: Sem, Jafé e Cã. E Cã é o pai de Canaã. Deus começa através dos três filhos de Noé a nova civilização. Como já nos dias de Caim, a civilização era dividida em dois status sociais: os filhos dos poderosos, filhos de Caim, diretos de Adão, e os filhos de Sete, segunda classe, filhos de Sete, filhos de Adão, segundo sua imagem e semelhança, depois da queda. Agora, depois do dilúvio, serão conhecidos com três status: o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Os filhos de Sem conservariam as bênçãos dos filhos de Sete e continuariam sendo considerados segunda classe, com uma diferença: seriam os donos da economia mundial. Gênesis 9, 25. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Gênesis 9, 26. Disse mais: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem,
seja-lhe Canaã por servo. Servo pela primeira vez. Gênesis 9, 27. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Servo pela segunda vez. Com o advento da divisão das trevas, a etnia mais pobre seria reservada para os filhos de Cã, mas ela também tinha as suas compensações. Pobres, mas fortes. Negros, mestiços, mulatos, mas perseverantes. Em condições climáticas desvantajosas, mas não destituídos de anticorpos. Terceiro mundistas, mas ricos em minérios, mas sem poder para desfrutar deles. Eclesiásticos 5:18. 6, 1 a 3. Assim a terra foi dividida nos dias de Pelege, depois do dilúvio, devido ao vazio deixado nos espaços dos lençóis aquáticos que se esvaziaram nos dias do dilúvio, pois suas águas foram bombeadas pelo calor das lavas que saíram do centro da terra, e com o tempo as terras se reacomodaram e houve um grande terremoto mundial. E isso ajudou na divisão dos continentes e na separação das culturas. Grandes partes da terra afundaram e outras subiram, e houve uma grande separação terrena, com cataclismos extraordinários gerados pela mudança de aclimatação da terra. Gênesis capítulo 9, verso 19. Estes foram os 3 filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. A vinha é a causa da maioria dos problemas do homem. A vinha é a causa da maioria dos problemas do homem. A bebedice, o primeiro cultivo do homem, a vinha, a falta de respeito para com os filhos e a falta de respeito de Cã para com seu pai, e o respeito de Sem e Jafé para com seu pai, o cultivado sem limites do tipo do sangue. Noé começa onde Adão terminou. Foi lavrador da terra, a mesma vinha que planta ou derruba. Sua própria empresa o afasta da vida de santidade. Sua vinha o distancia da santidade e da prudência familiar. O cuidado com o vinho, que é visto como uma serpente, aqui vemos a serpente entrando na sua tenda em forma de vinho. Se não cuidarmos, nossos próprios empreendimentos nos afastam de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. De todos os instintos do homem, alimentação, reprodução, comunhão, domínio, aquisição e autoproteção, o instinto de alimentação é o mais vulnerável dos instintos. Noé e Adão caíram por ele. A serpente sabia onde tocar, em Adão com a comida e Noé com a bebida. A geração dos adoradores como Enos, dos profetas como Enoque e Lameque, dos bíblias vivas como Matusalém, haviam desaparecido. Restava Noé. Todos os homens se corromperam por causa da camaradagem que havia entre eles. Noé se corrompeu sozinho. Deus mostra que não há escusa para o pecado e para a corrupção. E não houve mau exemplo a seguir. Simplesmente ele se corrompeu por falta de vigilância. Deus prova que o homem se corrompe sozinho. A tenda era um lugar de culto. Todos os patriarcas eram sacerdotes de sua casa. Como Adão, como Enos, como Lameque, os filhos de Caim foram os pais das tendas, mas os filhos de Sete as usaram para moradia e lugar particular de culto. As tendas, o altar, o dízimo, o cordeiro, o vinho e pão eram objetos do sacerdócio universal, conhecido entre os patriarcas que conheciam a Deus naqueles dias.
Seguindo a história dos patriarcas, veremos as tendas como lugar de culto. Alguns as tinham como templo particular e pessoal, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jetro e Melquisedeque. Esta tenda era portátil, era um lugar de encontro com a nuvem da presença de Deus. Era particular, pessoal, e as pessoas daqueles dias conheciam quando os seus patriarcas a erigiam para cultuar ao Senhor. Êxodo 33:10. Quando Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus descer sobre eles no monte da transfiguração, queriam construir 3 tendas. Elas representavam o lugar pessoal e portátil de adoração, hoje antitipificado pelo nosso corpo, templo do Espírito Santo. Na verdade, esta tenda pessoal e portátil será ampliada em tabernáculo, depois transformada em templo, mas ela verdadeiramente substitui o Éden, onde Deus havia posto o homem no seu próprio lugar santíssimo. Gênesis capítulo 9, verso 21. E bebeu do vinho e embriagou-se, e descobriu-se de suas roupas dentro da sua tenda. A primeira tragédia da família, o vinho sem limites, fez a sua primeira vítima. Baseado nesse ato, Moisés escreveu Levítico 18 e os mandamentos sobre o ato de descobrir, violentar ou cometer impureza, a nudez de um parente próximo. Este texto tem sido considerado polêmico desnecessariamente, pois ele fala claramente que Caim violou a privacidade do pai e intentou contra ele sexualmente. E este seu ato foi abominável e trouxe sobre a sua geração a maldição do desrespeito, da violação sexual e o princípio da perversidade na história. A prova vem em textos depois e nas atitudes de Noé a seguir. Estes passaram a serem considerados os atos comuns na família dos cananeus, nome daqueles descendentes de Canaã. A palavra viu a nudez de seu pai é uma tradução fraca para o verbo que ali se encontra em hebraico, o mesmo usado para conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu. Ele intentou contra o seu pai e se gabou a seus irmãos que foram cobrir a nudez de seu pai. Este ato se tornou muito comum nas famílias dos cananeus e este espírito familiar se alojou em uma das famílias dos cananeus, Sodoma e Gomorra, a tal ponto de transformar a cultura destas cidades, onde até as crianças atuavam de forma abominável. O texto que nos aclara mais os atos de Cã estão no livro de Levítico 18, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus, verso 3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos. Verso 4. Os meus preceitos observareis e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 5. Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Verso 6. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe aproxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Verso 7. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Versículo 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. Versículo 9. A nudez de tua irmã, por parte de teu pai ou por parte de mãe, quer nascida em casa ou fora de casa, não descobrirás. Verso 10. Nem tampouco descobrirás a nudez da tua filha, nem do teu filho, ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. Versículo 11. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a qual é tua irmã, não a descobrirás. Verso 12.
Não descobrirás a nudez da irmã do teu pai, ela é parente chegada de teu pai. Verso 13. Não descobrirás a nudez de tua irmã de tua mãe, pois ela é parente chegada de tua mãe. Verso 14. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, não te chegarás à sua mulher, a sua mulher, ela é tua tia. Verso 15. Não descobrirás a nudez de tua nora, ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez, não descobrirás a sua nudez. Verso 16. Não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão, é a nudez do teu irmão. Verso 17. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Não parentas chegadas é maldade. Verso 18. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã durante a vida destas, para torná-la rival, descobrindo a sua nudez ao lado da outra. Verso 19. Também não te chegarás a mulher enquanto for impura em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Verso 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. O texto acima explicitamente revela que descobrir a nudez é conhecer intimamente a pessoa do ponto de vista sexual, e também conhecido como pecado comum dos cananeus, os filhos de Canaã, amaldiçoado por seu pai Noé. Gênesis capítulo 9, verso 22. E Cã, pai de Canaã, conheceu a nudez do seu pai, e se gabou disso para seus 2 irmãos que estavam fora. A ética da reedificação, da cura, desinteressada e santa. A bênção recebida por Sem e Jafé foi especial pelo fato de ter coberto a vergonha de seu pai. Sem nenhum interesse de ver a nudez de seu pai, eles tomaram uma toalha e, andando virados para trás, cobriram seu pai bêbado e ofendido. Esse tipo de abominação se originou nos países de terceiro mundo, e os países de primeiro mundo os legalizou. Estes atos foram herdados da maldição de Cã e é muito comum entre os filhos de pais, parentes e semelhantes. O verbo da frase a nudez de seu pai não viram é diferente do verbo da frase Cã viu a nudez de seu pai. Este segundo verbo é semelhante ao verbo usado em Levítico 18 várias vezes. Gênesis capítulo 9, verso 23. Então tomaram Sem e Jafé um manto e puseram-no sobre os seus ombros, e caminhando, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. A bênção sobre Sem e Jafé e a maldição sobre Cã, os 3 mundos da civilização humana, ouviam expulso a sabedoria da mente e a ética do coração. A insensatez não habita no mesmo lugar onde a sabedoria mora. Eclesiastes 2, 1-3. A embriaguez gera vulnerabilidade. O verbo da frase lhe fez é muito abrangente. Trata de um ato, não de olhar. Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Isso significa que o fez exatamente como ele é. Em semelhança, um ser alma, psicológico, com livre-arbítrio, sentimento, intelecto e vontade. Em imagem, com um corpo capaz de manifestar-se no seu mundo. Na semelhança incluía um ser igual a Deus, conforme ele era. Mas antes mesmo do pecado de Adão, Deus encontrou dificuldades no progresso da vida sentimental de Adão. Ele não poderia ser como Deus. El Shaddai, Deus de peitas, supridor, mãe, e Yahvé, I-A-H-V-E-H, Senhor, sem distinção sexual, sem interesse sexual. O homem, pelo fato de possuir algo a mais que Deus, mesmo não tinha
Mesmo não tinha o corpo físico, passou a procurar sua adjutora, sua companheira. Ele não a encontrou. Gênesis 2:21. Justamente depois de Adão terminar de nomear os animais, Deus viu que Adão sentia falta de seu par. Onde estava seu par? A elefanta tinha o elefante, o leão tinha a leoa. Seu par estava nele mesmo. Como assim? O homem foi feito macho e fêmea, mas a feminilidade estava intrínseca nele, estava nele como o filho estava no seio do pai. João 1,18. O poder de ter poder sobre o seu próprio corpo foi dado a outra, mas ele tinha nele mesmo tudo. Foi aí que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e disse: far-lhe-ei uma companheira. Era necessário a busca, era necessário um desejo, era necessário sentir falta, solidão. Isso valorizaria a chegada de sua esposa. Ele precisava dormir para descansar e entregar a sua oferta. Uma costela, parte dele, sacrifício dele. Quem entrega uma oferta de costela recebe uma esposa. Alguns encontram costelas nos açougues da vida a qualquer preço e não custa sofrimento, dor, corte, entrega. Adão teve que ofertar de si mesmo. Quando Deus lhe sacou a costela em meio a um pesado sono, estava tirando fora toda a sua feminilidade. É por isso que Deus abomina a perversidade. Gênesis capítulo 9, verso 24. E despertando Noé da sua embriaguez, soube o que o seu filho mais moço lhes fizera. Canaã, serviço, terceiro mundo. A maldição de Canaã, servo de seus irmãos. A debilidade moral do terceiro mundo. Todos os filhos de Canaã, historicamente, são fracos moralmente. Veja a lista dos descendentes de Cã. Maldição de Cã será propagada por Nimrod e as suas nações descendentes, a começar pelo Egito. Jafé representa o primeiro mundo, o mundo da intelectualidade, da sabedoria humana, da escrita, das invenções. Sem representa o segundo mundo, o mundo árabe e semita, o mundo da administração econômica, o mundo do poder financeiro. Cã representa o serviço, a humilhação pelo pão de cada dia. O terceiro mundo, que luta por melhores condições de vida, que exporta seus melhores servidores para alcançar uma vida melhor. Junto a este tipo de serviço vão as abominações sexuais e a escravatura da prostituição. Do meio deles, alguns não aceitarão viver sob esta maldição e procuraram a bênção semita para desfazer-se daquela maldição, como Melquisedeque. Gênesis capítulo 9, verso 25. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos serás para seus irmãos. Sem imobiliária, segundo mundo, sua riqueza e sua glória, o terceiro mundo o serve. Veja que a bênção de Sem tem Canaã como servo. O terceiro mundo servirá ao segundo mundo por um miserável salário. Gênesis capítulo 9, verso 26. E disse mais: bendito seja o Senhor Jeová, o Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Jafé, qualidade de vida, primeiro mundo, depende das propriedades do segundo, mas o terceiro mundo o serve. A bênção de Jafé é a largura de suas conquistas e de suas invenções, juntamente com a grande fama. Mas mesmo sendo o primeiro mundo, não terá autonomia financeira e habitará nas tendas financiadas e alugadas de Sem. Sem aluga as propriedades, Sem as financia. Seu poder é o Leazim, mas Canaã será servo no primeiro mundo. Gênesis capítulo 9, verso 27. Prolongue Deus os dias de Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja Canaã servo de sua descendência. Tempo necessário para propagar as verdades divinas à nova geração.
Noé ainda viveu no Novo Mundo 350 anos. Gênesis capítulo 9, verso 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Grande parte da vida de Noé foi no velho mundo. Ele foi parte da geração passada, um tipo da vida que levamos no antigo mundo do pecado, mas que pela misericórdia de Deus, pela nossa decisão de obedecer à ordem de Deus, somos salvos e temos direito de viver uma nova vida em Cristo, com toda a dignidade para viver uma vida eterna com Deus. Gênesis capítulo 9, verso 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu.